Aí está a mensagem do batismo, né, mais uma vez. E realmente, né, o que nós podemos falar? Quando nós estamos falando dos assuntos de nosso trabalho, é justamente porque nós já vivenciamos eles, né? Eu creio que todos os irmãos que já foram batizados, que estão presentes, e aqueles que estão desenvolvendo o desejo de vir se batizar, irmãos, eles observam muito o que está sendo ensinado. Porque justamente essa igreja, ela foi muito semelhante aos tempos anteriores. Existiu uma grande luta para que ela pudesse ressurgir na terra. E todos nós, em partes, sabemos um pouco de sua história. E da mesma maneira, muitos anos atrás, quando foi para que o nosso Divino Mestre Jesus conseguisse formalizar justamente algo para dar de presente aos homens, ele precisou de uma grande luta também. Porque os irmãos não imaginem que simplesmente do nada surgiria alguém e que modificaria o pensamento de gerações. Irmãos, eram muitas pessoas, tanto quanto hoje nós temos já batizado. Eu não tenho nem pensamento de dizer quantas pessoas que já fizeram esta promessa ao nosso Pai, e quantas delas que cumpriram integralmente, e hoje umas estão na região celestial, outras estão aqui, outras estão em outros lugares, né? Cada um com objetivos sinceros de servir ao reino de Deus. Os irmãos imaginam quanta luta os santos profetas tiveram para chegar até o ponto chave de que um dia alguém tivesse a oportunidade de fazer ressurgir uma herança que seria dada como um presente do nosso Deus. Porque o batismo, irmãos, nada mais, nada menos que um presente dado à humanidade pelo nosso Criador, para que ela pudesse tirar algo que continha na vida, na existência, no corpo dela e até no seu espírito. E isso nosso Pai agilizou justamente o seu trabalho na terra, porque Ele necessitava de oferecer isso aos homens. Porque estava muito dificultoso já para Ele salvar pessoas, e inclusive se fosse necessário fazer com que as pessoas pudessem ter um anjo ao seu redor. Porque a questão do batismo não é somente emergir nas águas, não é somente receber algo dos céus, mas ele vai receber, irmãos, uma aprovação de que um anjo poderá ficar lá, de que há na vida dele uma distribuição de dons maravilhosos. E o nosso Pai resolveu, junto com o Filho dele, nosso Divino Mestre Jesus, dar esse presente aos homens. Porém, ele precisou preparar. Isso é tão verdade que o próprio profeta, né, São João Batista, ele teve um ser já dando início a esse trabalho que foi um profeta no passado, Santo Elias. E este acompanhava diuturnamente, porque para que aquele envolvimento pudesse ocorrer e as pessoas pudessem sentir, automaticamente não precisava mexer só com a carne das pessoas, precisava mexer com o Espírito, o principal de tudo, para que os pensamentos do Pai pudessem emergir, né, com desejo e com vontade de haver um arrependimento em alguém. Então automaticamente o nosso Deus e o nosso Divino Mestre Jesus, porque Ele também já estava ali, embora tivesse já na vida do corpo, quando São João estava agindo, mas eles precisaram trabalhar isso nos profetas anteriores,
para que o nosso Deus pudesse chegar aos homens, pudesse fazer com que aquele outro profeta viesse ajudar São João Batista, e através do poder, eles pudessem entender que dava para ter uma vida mais saudável, tendo um arrependimento na sua alma. E então eles batizavam-se apenas na água, buscando esse arrependimento. Mas precisou desse começo, precisou dessa maneira. E o nosso Deus, irmãos, ali já estava oferecendo uma grande oportunidade, uma oportunidade que não tinha existido até ali, que na história ninguém falava, ninguém dizia, ninguém contava. Era algo que era extraordinário, porque para apagar os pecados, todos os pecados, dali para trás, e a pessoa renascer da água e ter um arrependimento para poder ser apagado os seus pecados, e até a influência do pecado que o nosso Pai queria oferecer a eles, e eles terem também, a partir desse momento, um espírito mais forte para resistir, para ser resistente ao pecado e lutar por isso, obviamente tinha que ser um presente divino. E aí Jesus veio para completar a obra. Porque a questão de Jesus vir, nós sabemos da história do profeta São João Batista, quando ele disse: olha, eu posso batizar com água, mas tem um que vai vir batizar com fogo e com o Espírito Santo. Ele estava dizendo assim: tem um que vai queimar, vai lapidar, vai deixar brilhando, tirar todas as impurezas do Espírito daquela pessoa, para deixar ela brilhando diante da humanidade. Irmãos, ele colocaria como uma peça rara, assim como o ouro, assim como a prata, assim como todas as coisas que é purificado dentro da terra, em cima da terra, para que ela possa desenvolver algo realmente que tenha uma utilidade maior e um valor maior. O nosso Divino Mestre, ele fez. Por isso que falava fogo, porque o significado era, ele ia organizar aquele espírito para limpar ele e colocar ele à disposição de receber um presente de Deus, que era uma fortaleza a mais, um incentivo a mais para ele resistir às forças do mal. E assim, nem o mal, ele dali para frente sendo disponibilizado ou se dispondo para trabalhar em cima daquilo que ele aprendeu, nem as forças do mal teria influência de tocar nele mais. Porque um anjo, porque um santo, automaticamente vindo dos céus, seria a companhia dele. Então ficaria muito mais fácil. E quanto maior os exercícios daquela pessoa que era batizado e que renascia das águas e que renascia do Espírito, quanto mais ela se purificasse, quanto mais ela se envolvesse com os planos de Deus na terra, obviamente chegaria um período em que essa pessoa, as coisas maldosas do mundo não teriam mais influência na vida dela. Ela estava subindo em graus, de grau em grau, e ela tornaria-se uma pessoa santificada, a ponto de que o nosso Pai pudesse usar ela para muitas coisas. E assim foi os apóstolos. Os santos apóstolos tiveram o grande mérito de eles poder realizar uma obra magnífica, assim como outros discípulos. Porém, nosso Divino Mestre Jesus já deixou bem claro, que quando ele viu que a obra dele, ela seria a um período interrompida, por causa que a maldade, ela tomaria posse, mesmo que as pessoas tentassem ainda continuar, mas eles davam um lado para o mal, e o mal abolia, apagava, ou seja, apagava aquilo que eles já tinham recebido, vamos dizer assim, algo que eles já tinham recebido como um grande presente, e a carga do pecado começaria a fazer volume de novo. E foi justamente por isso que Jesus prometeu o Consolador, porque ele viu, ele enxergou, ele tinha o poder de onisciência, e então ele enxergou que o pecado dominaria as pessoas. Mas quando viesse esse Consolador, ele restauraria tudo, ele fazia emergir
do meio da humanidade, um povo que pudesse ser dominado e apropriado para que essas funções e esse presente voltasse a restabelecer no meio desse povo. Então tornou-se isso um privilégio. Em muitas oportunidades eu chego de até a mencionar. Se isso acontecesse há 500 anos atrás, nós não estaríamos com esse presente maravilhoso em nossas mãos. E se isso fosse colocado há 100 anos na frente também, nós não alcançaríamos mais. Porque esse privilégio seria dado para outros povos. E povos a qual nós não estaríamos no meio. Mas o fato que traz para nós, irmãos, a poder se posicionar e observar o quanto que isso é valoroso para nós, justamente é a posição e o momento em que este Consolador foi anunciado no meio dos homens. Foi aí quando Santo Romualdo tomou a posição de profeta. E ele deu continuidade, fazendo nós entendermos o quanto que isso era valoroso. E ainda ensinando nós a rejeitarmos o pecado. Porque ele, nessas colocações desse boletim, está falando perfeitamente de que quando nós fazemos tais votos, é porque nós já sabemos o que é que nós estamos fazendo. E aquele mesmo trabalho que Jesus fez no passado, para influenciar as pessoas sem forçar, mas mostrando para ela o quanto seria valoroso aquilo, nós estamos fazendo hoje. Existe um período em que a pessoa vai administrando conhecimento para si e ela vai colocando dentro dela aquele conhecimento para depois ela ter um momento de que realmente ela vai ser decisivo para ela, se ela vai aceitar aquele batismo ou não. Então esse ensinamento está sendo dado nos dias atuais e é ensinado verdadeiramente como é ministrar essa reeducação da pessoa. E depois que ela faz o voto, que ela emerge na água com aquele desejo de que tudo realmente o que estava para trás fosse apagado, porque ela cria fé. A Santa Avó e o Santo Romualdo, eles trabalham incansavelmente com muitos anjos para fazer com que a pessoa crie essa fé, aumente essa fé, desenvolva amor, desenvolva um estado de união, de unidade, porque ela precisa estar assim para ela entrar no tanque batismal. E uma vez que ela faz isso, obviamente o nosso Pai, irmãos, com todo o poder e com toda a autoridade faz valer aquele batismo. E uma vez fazendo valer aquele batismo, o seu espírito é revigorado, ele nasce de novo. Ele renasce já com uma posição de santidade. E uma posição, irmãos, a qual a Igreja Apostólica oferece. É a igreja da Santa Avó Rosa e do Santo Romualdo que hoje está vivenciando isso. E ela é oferecida dando a oportunidade também de continuar aquela pessoa a desenvolver atos maravilhosos, que é o do perdão, por exemplo. E uma pessoa, ela tem uma intimidade. Por que aqui disse assim, nascer de novo? O que é nascer? A pessoa cria uma intimidade com Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Romualdo e com os céus, com os anjos, que quando alguém às vezes até ofende ela não carrega aquela ofensa, porque aquilo não faz mais parte dela, e ela desenvolve dentro dela um sentimento de perdão, para quê? Para que aquilo seja expelido, e através daquela função a qual ela fez, daquele desenvolvimento do perdão que ela pôde promover, aquele perdão ensina aquele que ofendeu, até a ele, em algum momento da vida dele, tornar-se uma pessoa mais boa, porque essa pessoa torna-se influenciadora. Quando nosso desenvolvimento, ele torna-se mais abrangente, o próprio mundo, as próprias coisas más deste mundo, elas passam para nós a não ter mais importância. Por quê? Porque os anjos de Deus, os santos, o Santo Romualdo e a Santa Avó Rosa, eles ajudam incondicionalmente em qualquer posição que a pessoa se desenvolva a um batismo. Ela pode ter qualquer idade, mas os anjos ajudam a ela, aquele erro que ela fazia anteriormente, deixar de existir. Para ela não faz mais sentido ela viver aquilo.
Não faz mais sentido ela errar, ficar errando. Não faz mais sentido ela usar de uma mentira que às vezes anteriormente ela mentia. Aquilo não faz mais parte. Então ela começa a ser uma pessoa que ela vai representar a Santa Avó mesmo. Que ela vai representar o Santo Irmão. E no momento em que os céus precisar, ela vai estar ali, como um verdadeiro instrumento para eles. Então, irmãos, a questão do valor do batismo é justamente fazer pessoas especiais, a ponto que Jesus disse assim: olha, vocês são pessoas tão especiais, e que o domínio do meu Pai, do seu poder, da sua autoridade, que junto com ele, junto com a Santa Avó, junto com o Santo Irmão, pode tomar posse daquela pessoa, pode dominar ela. O domínio é tão grande, que quando ela chega perto de uma pessoa, ela jorra rios de fontes de água da vida, quer transmitir aquilo que ela tem. E ela consegue trazer paz, ela consegue influenciar na felicidade, ela consegue influenciar na alegria, ela consegue influenciar em muitas coisas. E justamente ela tem características de Deus dentro dela, porque vive o Espírito dela assim. Então, irmãos, é um ser especial. E Jesus disse: uma pessoa dessa eu não troco por nada no mundo. Pode me apresentar qualquer coisa, eu não troco. Todos nós temos essa grande oportunidade. Ao internauta também tem essa oportunidade. Observe os preceitos da igreja, acompanhe mais vezes. Às vezes é simplesmente um internauta ouviu uma vez, 2 vezes a nossa reunião. Às vezes é um visitante. Conheçam melhor esta obra. Ela é dos céus. Ela foi prescrita pelo Divino Mestre e criada por Ele. E hoje restaurada por Ele. Hoje nós falamos da Santa Avó porque conhecemos-as. Vivemos o que ela ensinou. Conhecemos o Santo Irmão Aldo. Vimos neles uma expressão divina de amor, de solidariedade, de perdão, de companheirismo. Por isso que nós temos-a como pastor, porque ele influenciou nós sermos assim, a verdadeira expressão de Deus vivendo em um corpo físico aqui. É por isso que precisamos amar, sentir mais, ter mais prazer de viver e viver feliz, porque o que traz essa felicidade é essa vida que existe em nós. E a vida que desenvolve, mas que um dia foi um projeto que nós conseguimos concluir com a nossa mão, quando levantamos para os céus e fizemos uma legítima afirmação de morrermos para o mundo, mas vivermos como um povo de Deus aqui na terra. Povo do Santo Irmão Aldo, povo da Santa Avó Rosa. Amém. Irmãos, internautas, eu agradeço pelo silêncio, pela reverência. E nós vamos ter a oportunidade agora de ouvir, para nos encerrarmos, um hino de nosso coral, com o título Anjo de Deus entre nós.
Chegamos ao término de nossa reunião. Eu agradeço pela presença, pela participação de todos os irmãos. Cada um dos senhores foi uma parte fundamental para que essa reunião ocorresse, irmãos. Muitos santos dos céus vieram justamente e objetivamente para ficar ao lado dos senhores e abençoar, porque eles tinham já endereço certo. E a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo e a Mãe Virgem Maria, com grande alegria, puderam fazer o prestigiamento, da sua pessoa, do seu envolvimento e de todo o ensejo a qual nós percorremos desde o início até aqui. Aos internautas também, um agradecimento especial, e aos irmãos que trabalham na filmagem da mesma maneira, porque fizeram com que este momento tivesse o êxito de chegar em muitos lares, em muitas casas. Convido por gentileza os que estão assentados a colocar-se em pé, os que puderem, para nós fazermos a nossa oração final. Em sentido de reverência, mais uma vez, nossas mãos elevadas aos céus, vamos orar. Pai bendito e celestial, aqui neste momento nós estamos encerrando mais esta reunião porque nós unimos em um só corpo, usando um sentimento só de nosso espírito, e rogando as virtudes preciosas do Teu divino poder, porque a reconhecemos como Todo-Poderoso, e também podemos encaminhar isto a muitos corações, a almas, a espíritos que, sedentos assim como nós da Tua mensagem, nós pudemos participar e compartilhar. Pai bendito, seus filhos nesse momento estão fazendo as suas orações, são palavras, são algo que eles estão falando e pedindo ao Senhor, ao Santo Irmão Aldo, seu servo, ao nosso Mestre Jesus, à Mãe Virgem Maria ou à Santa Avó Rosa. Sabemos que muitos deles têm uma grande intimidade com esses santos, e aqueles que estão longe de nós, às vezes não têm com todos eles, mas podem criar. Então peçam também desta mesma maneira, porque o nosso Deus, Ele pode distribuir tantas bênçãos, e bênçãos incalculáveis, até mesmo suprir necessidades a qual os homens diante dos seus olhos não podem concretizar, mas que um Deus Todo-Poderoso, junto com os santos e os anjos, tem a capacidade e o poder de estar ajudando a vencer as lutas e as batalhas da vida. Agora, irmãos, eu sei que cada um tem um sentimento, cada um tem um pensamento, e alguns desenvolveram o sentimento do amor, o sentimento de também interceder por alguém, e aqui nesta caixinha existem nome. Rogo-te, ó Santo Irmão Aldo, o Senhor, como pastor por excelência, tem o poder de onisciência, já sabe os pedidos e conhece a necessidade deles. Tem o poder de onipotência, ó Santo Irmão Aldo, pode fazer realizações, as quais eles esperam, e às vezes, se for necessário, o seu amor profundo, para transmitir a eles uma misericórdia também, e ajudar, seja na sua dificuldade, no seu problema, naquilo que eles estão enfrentando, às vezes até intempéries de espíritos imundos, que atentam a vida deles, mas que as setas inflamadas não podem chegar, porque o seu escudo, Santo Irmão Aldo, já se faz presente. Aqui neste momento, quem sabe algo que precisa até de uma realização de algo na sua vida, como um milagre, se for da vontade dos céus, se for da justiça de Deus, o Senhor pode promover, Santo Irmão Aldo, basta eles crerem e confiarem. Irmãos, irmãs, jovens, crianças e também internautas, da mesma forma em que foi direcionado essas palavras, que o Senhor também o professem essa fé, observando o quanto é importante para a sua vida, para o seu lar,
para a sua família, para o seu trabalho, ter este envolvimento e este enlace com o reino dos céus, porque eles podem manifestar em todos nós, satisfazendo aquilo que há necessidade e que nós às vezes gritamos com nossa alma e nosso espírito para alcançar essas bênçãos, essas virtudes. Então recebam a bênção de Deus, do Divino Espírito Santo, recebam a bênção de Jesus, nosso Divino Mestre, da Mãe Santa Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o outro Consolador, e recebam a bênção poderosíssima também do nosso Santo Profeta, irmão Aldo, a qual ele distribui para nós termos vida, paz e muita saúde. Amém.